Olá pessoal! Hoje, dando sequência às nossas aulas, eu vos trago um assunto que é muito temido, mas também muito solicitado em virtude de sua importância no exame do Enem, que é a redação. Hoje nós vamos focar na competência 2, que é aquela que analisa se o aluno compreende a proposta de intervenção, se ele aplica conceito das várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento do tema e ainda se ele se adequa, se ele atende aos limites da tipologia, do texto dissertativo e argumentativo em prosa, que é tudo isso que tem aqui para vocês. Antes de adentrarmos realmente no nosso conteúdo, eu peço a compreensão de vocês, porque a mesma facilidade que a câmera tem de captar a imagem e o som, o meu som, a minha fala, ela também tem de captar outros sons. O microfone capta facilmente outros sons e às vezes isso compromete tanto a minha voz, como também pode deixar a imagem um pouco desfocada. Eu só vou pedir a compreensão de vocês, porque eu não vou deixar de dar minha aula por conta desses empecilhos, não. Eu vou dar minha aula. Foquem no que eu estiver explicando. Com relação à nossa competência, em destaque hoje, eu venho mostrar para vocês que ela é uma das competências mais complexas, se não a mais complexa, porque ela vem para olhar a estrutura e o conteúdo dentro da sua produção textual. Ela vai analisar de que maneira você abrange o tema, se você responde tudo o que foi solicitado no tema, se você não se tangenciou, porque acontece do Enem propor uma temática, ele propõe uma temática e às vezes a pessoa fala apenas do assunto específico, não se atenta à problematização, se ela está pedindo propostas, se ela está pedindo os desafios, se ela está pedindo a permanência, a insistência daquele problema. Então essas palavras-chave contam muito, que é justamente isso que vai gerar a sua problematização, que vai dar origem à sua tese e que a partir daí todo o seu texto se desenvolve. Então sua complexidade se dá em virtude disso. Vai analisar a abrangência do tema, de que maneira você se adequa a isso e de que maneira também você consegue atender a tipologia textual. Para isso, para que você atenda a tipologia textual do texto dissertativo e argumentativo, não é só necessário você ter uma tese, não é só necessário você ter uma conclusão, não é só necessário você falar. Você precisa comprovar o seu posicionamento com algo específico, com conhecimento de outras áreas. E é isso que é solicitado aqui na parte 2, a proposta da competência 2. Ela é tão complexa que ela pode ser dividida em 3 partes. A que vai analisar a proposta, a que vai analisar os conceitos das áreas do conhecimento e a que vai analisar a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Para atender a essa segunda parte, que inclusive é o nosso foco maior realmente do nosso estudo hoje, a gente vai inclusive precisar da ajuda da professora Vitória. Ela dará sua contribuição com assuntos da história, mais adiante vocês vão assistir daqui a pouco. E as dicas que ela dará e todo o meu posicionamento também vai ser voltado também para atender essa segunda parte da competência 2. Como você ampliar o seu repertório sociocultural. Porque não é só falar do tema, não é só expor o seu pensamento, o seu posicionamento. Você tem que comprovar isso, você tem que extrapolar no sentido positivo os textos motivadores. Eles te darão uma noção através dos textos motivadores. Mas o ideal é que você tenha um repertório sociocultural, um conhecimento de mundo, para que você não precise recorrer aos textos motivadores. Você lê, mas que ele não será o seu fundamento para desenvolver o seu texto, porque se você se basear nos textos motivadores, sua pontuação nesta competência será prejudicada. Você não zerará, mas você terá uma pontuação um pouco baixa. Até porque cada competência, para que você atenda aos 200 pontos que é cobrado, o máximo que você pode chegar por competência, você é analisado em 5 níveis. Se você
apresentar características de outros gêneros. Em vez de você apresentar o texto em terceira pessoa, você começar a contar algo que você vivenciou numa situação dentro do assunto. Embora você não tenha fugido do assunto, mas você está fugindo do tipo de texto solicitado. Porque em vez de você estar desenvolvendo um texto dissertativo, argumentativo, você estará desenvolvendo um texto narrativo, provavelmente um gênero relato. Quando você vem, eu assisti determinada coisa. E isso não vai te ajudar. Então, o que você não pode fazer o ideal, se você não tem um conhecimento de mundo sobre o assunto, se baseie nos textos motivadores. Você vai tentar parafrasear, que é dizer aquela mesma coisa com outras palavras, apresentando a ideia e tentando te dar um toque mais especial. Mas mesmo assim os corretores vão perceber. Mas se é de não ter repertório sociocultural, porque você não quer usar os textos motivadores, é melhor que use. Mas o conselho que eu dou é que vocês se preparem. É por isso que nós estamos aqui, com essas dicas. O ideal é que você tenha esse conhecimento de mundo para que você não seja analisado no nível 2 desta competência, quando você copia textos dos textos motivadores. Quando você copia trechos dos textos motivadores. E aí seu texto vai sendo melhorado à medida que você atende essa competência aqui. Quando você não foge, quando você não se tangencia. Porque quando você fala só do assunto e não fala da problematização que o Enem te propôs, você se tangencia do tema. Será punido por isso. Quando você não apresenta o seu repertório sociocultural, não citou nenhum filme, é obrigado a ser filme, professora? Não. O ideal é que você apresente qualquer outro conhecimento, outro conceito de outra área que tenha relação com esse assunto. Pode ser um assunto da literatura, pode ser um filme que você assistiu e inclusive pode ser um assunto da história, porque normalmente o problema que o Enem vai te propor para você desenvolver não é um problema de hoje. É um problema que já aconteceu antigamente e que persiste. Então busque na sua memória um conhecimento da área. É o que eu valorizo demais, a alusão histórica, um conhecimento da área da história que possa enriquecer o seu texto. Por último, ele enfatiza inclusive a segunda competência, que tem que ser um texto em prosa, ou seja, que seja um texto em parágrafos. E aí, quando você procura analisar cada aspecto desse, cada partezinha da competência, você terá a chance de atender ao que é cobrado nesta competência. Então, os cuidados que eu tenho que ter, não fugir do tema, eu tenho que desenvolver meu texto em toda a complexidade da proposta que eles me dão, para que eu não seja punido. De preferência, não usar trechos dos textos motivadores, que eu apresente o meu repertório sociocultural e que eu atenda a essa estrutura do texto dissertativo argumentativo, que o próprio edital do Enem, as dicas do manual do participante, eles dizem que você tem que apresentar a tese, o seu ponto de vista, os argumentos, que aí entra os seus conhecimentos de outras áreas, e você tem que apresentar uma conclusão em que você apresente uma proposta de intervenção que possa amenizar o problema. E aí não é só propor, você tem que detalhar e dizer. Mas aí quando eu começar a explicar isso tudo, eu já vou até lá para a quinta competência, para vocês verem como essa segunda competência conversa com outras competências. Ela conversa, quando você atende a essa segunda parte, ela conversa com a terceira competência, e quando você propõe uma solução para o problema, ela conversa com a quinta competência. Então, para que sua competência tenha possibilidade de chegar aos 200 pontos, você precisa atender à estrutura do texto, você precisa apresentar seu próprio repertório sociocultural, você precisa colaborar com seu texto, e quando você usa trechos dos textos motivadores, você não colabora com seu texto na comprovação de sua tese, e ainda não se tangenciar e apresentar a estrutura e o tema dentro do que é solicitado. Para ajudar a atender essa segunda parte dos conceitos de outras áreas, eu convido a professora Vitória para dar umas dicas, sugerir alguns assuntos da área da história e de que maneira, em que tipo de assuntos, em que problemas sociais vocês podem encaixar. É com você, professora Vitória!
Oi, meus amores, espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui colaborando com a aula da professora Raquel. Hoje nós iremos falar de alusões históricas e como elas podem enriquecer a argumentação na sua redação. Mas, primeiramente, o que é uma alusão histórica? As alusões históricas, gente, tratam-se de fazer referência a um fato ou personagem histórico para comparar ou aprofundar a argumentação no decorrer do seu texto. Mas vale lembrar, é importantíssimo não confundir alusão com citação. Sim, tem muita gente que confunde e acaba não conseguindo realizar nem a citação, nem a alusão de forma correta. Para isso é importante saber que na citação deve-se fazer uma referência a um texto específico, que ele precisa ser mencionado entre aspas e os créditos do autor devem estar bastante claros. Enquanto isso, na alusão, vocês estarão recorrendo ao seu próprio banco de conhecimento acumulado ao longo dos anos de estudo. Dessa forma, a referência deve ser feita de forma mais natural, com suas próprias palavras. Reconhecendo então que as alusões históricas podem enriquecer a argumentação da sua redação, eu separei 3 delas que vocês podem aproveitar em suas produções e temas com que elas se relacionam. Vamos lá conhecer as 3? A crise de 1929. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus estavam destruídos economicamente. Enquanto isso, os Estados Unidos continuavam a lucrar, principalmente com as exportações para esse continente em crise. Mas a Europa, porém, começou a se restabelecer, não precisando mais depender da indústria norte-americana. Foi aí que os Estados Unidos não tinham o que fazer. Estavam com estoque de mercadorias e a oferta era bem maior do que a procura. Dessa forma, houve diminuição do preço, queda da produção e, consequentemente, desemprego. A não obtenção de lucros e a paralisação do comércio colaborou para a queda da Bolsa de Valores. Essa foi considerada a pior e mais longa crise econômica do século XX e ficou conhecida como a Grande Depressão. Agora, como podemos relacionar esse fato histórico a um tema? Esse fato histórico, gente, pode ser relacionado a temas que discutem sobre economia, estabilidade econômica, consumismo, assim como as consequências diretamente ligadas a esse processo, como, por exemplo, pobreza, desemprego e até mesmo fome. Vamos para o próximo? A ditadura militar no Brasil. Essa ditadura militar foi instaurada por meio de um golpe que aconteceu em 1964, com o objetivo de impedir as progressivas organizações populares do então presidente João Goulart, que era acusado de comunismo. Esse período durou 21 anos e foi marcado por censura à imprensa, restrição do direito à expressão e manifestação, além de perseguição, morte, tortura aos que se opunham a esse regime. E esse fato, como nós podemos relacionar? A relação se dá, gente, aos temas que discutem liberdade de expressão, governos ditatoriais, democracia e manipulação midiática, por exemplo. Preparados para a próxima dica? Vamos lá para a terceira. Revolução Industrial. Sabemos que as mudanças que ocorreram com a Revolução Industrial redefiniram de forma expressiva a sociedade e a economia do século XVIII. Ela iniciou na Inglaterra e se espalhou progressivamente. Houve substituição dos meios usuais de produção industrial, chegada de novas máquinas, iniciou-se então um processo de mecanização, possibilitando resultados de larga escala. Como consequências desse processo, tivemos condições desumanas de trabalho, remuneração baixa. Isso tudo incitou atos de reivindicação por parte dos trabalhadores. Mas afinal, como podemos relacionar essa temática? Relacionamos esse tema a trabalho escravo, condições de trabalho, direitos trabalhistas, até mesmo capitalismo e mão de obra. Essa foi a minha contribuição, espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da abordagem de hoje. Vocês sabem o quanto eu me disponho como parceira nesse estudo de vocês, principalmente no que se refere à redação. Continuo como parceira, independente da situação que a gente esteja vivenciando, ou presencial ou online, podem contar comigo como uma parceira
nessa busca para conseguir a tão sonhada nota 1000 no Enem. Continuo à disposição de vocês. E aí eu quero que vocês comentem aqui, deem sugestões do que vocês querem que a gente aborde nos próximos vídeos. Se você quer que eu foque na tese, quer que eu foque no parágrafo de argumentação, quer que eu foque no parágrafo de conclusão ou qualquer outro aspecto da redação, comenta aqui embaixo e aí meus próximos vídeos serão conforme a solicitação de vocês. Será um prazer atender ao pedido de vocês. Até a próxima e um beijão!